eternamente livre, livre por Jesus. Olá, um bom domingo a todos e a todas vocês que juntos conosco estão aqui mais uma vez para celebrar este culto online. Nós aqui, você aí do outro lado, que a presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, possa estar aí na sua casa, assim como também está aqui conosco. Que todos nós tenhamos um abençoado domingo, um abençoado tempo de culto. E hoje, de forma especial, nós estaremos falando sobre livres para ser feliz. Interessante, né? Não deveríamos de pensar o contrário. Feliz para ser livres. Enfim, hoje nós vamos estar aprendendo um pouco disso também, como nós, em nossa vida, aprendermos a viver livres e felizes. E para isso também quero saudar a todos vocês com uma palavra do Salmo capítulo 37. O porquê este salmo é tão importante para este dia de hoje? Porque muitas vezes a gente diz assim: Jaque, como é possível ser feliz neste mundo mau, cheio de corrupção, de roubo e de inveja? E o Salmo 37, ele fala justamente algo bem especial sobre isso. Ele diz o seguinte: não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua confiança nas mãos de Deus, o Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja do que consegue realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Queridos, que neste culto de hoje nós possamos observar também aquilo que os mandamentos têm nos dito. Encontrar uma forma de viver aquilo que Ele tem nos ensinado. Hoje, de forma especial, em nosso culto, nós estaremos falando sobre o 7º mandamento, que nos lembra: não roube, e também o 9º e o 10º mandamento, dos quais nos lembram que nós não devemos desejar possuir a esposa ou o marido do nosso próximo, nem os seus bens, nem coisa alguma que lhes pertença. O que isso tem a ver com viver feliz? O que o roubo, ou a inveja, ou a ganância tem a ver com a felicidade? Que todos nós possamos neste culto de hoje também ser tocados por esta palavra, que o Espírito Santo possa tocar o teu coração e também tocar o meu coração para entender a importância de nós cumprirmos os mandamentos. Também queremos agora passar por um momento de louvar ao nosso Senhor. E hoje nosso louvor estará sendo trazido pelo grupo de louvor então de nossa paróquia. Que Deus abençoe o teu tempo de culto, e se você souber, canta junto. Faça da sua casa um lugar de adoração e de louvor. Você está sozinho? Cante também. O Senhor está com você e Ele vai ouvir o seu louvor. Temos em
Como já foi dito em nosso culto, nós estaremos finalizando a nossa série Livres. Livres, onde nós tivemos vários encontros, onde tivemos o privilégio de rever e reaprender os mandamentos. Mas talvez você esteja se perguntando, o que eu ganho, Jaque? O que eu ganho sendo um seguidor de Deus e obedecendo a esses mandamentos? Você nunca se perguntou isso? Certamente você, assim como eu, em algum momento na sua caminhada com Deus, já fez essa pergunta. Vale a pena ser cristão e seguir os seus mandamentos? Afinal, hoje vamos falar sobre alguns mandamentos que parece que são os que menos são praticados em nossos dias de hoje, neste mundo mau, neste mundo perverso, que é o 7º mandamento: não roube, ou conhecido também como não furtarás. O 9º mandamento, que nos lembra: não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10º mandamento: não deseje possuir a esposa ou o marido, ou empregado ou a empregada, ou gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, nós vivemos em um mundo rodeado pela ganância, pela inveja, onde parece que a felicidade do outro nos ofende, nos fere, onde nós não podemos ver o outro crescendo na vida, sendo bem-sucedido, que logo nós usamos pré-julgamentos ou até mesmo condenações. Com as redes sociais, a gente vê isso muito mais claramente acontecendo em nossa volta. Pessoas perdem algo, pessoas são roubadas, são assaltadas, muitos se solidarizam, muitos colocam palavras de incentivo e de ânimo. Mas quando alguém conquista algo, quando alguém tem alguma vitória, quando alguém consegue conquistar um bem, você percebe como as pessoas têm dificuldade em elogiar, em dizer parabéns, que legal essa conquista, nos alegramos com vocês. Ou seja, nós sabemos sim chorar com os que choram, mas nós não sabemos nos alegrar com os que se alegram. Você já percebeu isso? O porquê isso é tão difícil? Porque a nossa reflexão de hoje, ela fala justamente sobre isso. Porque nós precisamos entender que a liberdade que Deus nos deu é para viver uma vida feliz. Talvez para vocês não faça sentido que uma coisa tenha a ver, a felicidade, com o cumprimento dos mandamentos, com o não roubar. Tem tudo a ver. Enquanto os nossos olhos não souberem ver a vida com gratidão pelo que temos, pelo que somos, nós seremos seres humanos eternamente infelizes. Pois não saberemos nos alegrar em nada e com nada, nem com as nossas conquistas e nem com as conquistas do nosso próximo. E quanto mais nós olhamos para os outros, esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez em nossa vida. Lembro-me de uma historinha que diz que certa vez um jovem casal se mudou para uma nova casa. Nessa nova casa, a jovem senhorita então estava observando pela janela o que sua vizinha fazia. Sua vizinha todas as manhãs pendurava roupas no varal, lençóis. Os primeiros dias em que ela observava essa vizinha, esses lençóis eram bem brancos, eram bem bonitos. Mas com o passar do tempo, ela ficou reparando que o lençol da vizinha estava ficando cada vez mais manchado. E ela começou a observar e também a comentar: poxa vida, mas essa minha vizinha é uma relaxada. Olha a cor do lençol, ela não sabe nem lavar o lençol direito. Além dela ficar pensando, ela começou a falar sobre a vizinha. Ela chamou o marido certo dia pela janela e disse: marido, vem aqui, venha ver essa vizinha.
olha o lençol dela, todo encardido. Essa mulher não sabe lavar roupa direito. Que feio uma mulher com essa idade não sabendo lavar nem as suas roupas brancas. Que triste isso, você não acha, marido? O marido então fica observando atentamente e ouvindo o que a esposa fala, quando de repente ele sai de cena e ele volta com um balde, e neste balde tinha produtos. E esses produtos eram para limpar a janela, limpar a vidraça. Ou seja, o que estava acontecendo? Esta jovem ficou tão preocupada em olhar para o que a vizinha estava fazendo, que ela esqueceu de limpar a sua própria janela. Que o que estava encardido não era a vizinha, não era o que ela estava fazendo, mas era a sua própria janela. Conseguem entender o que essa história ela nos ensina? Quantas e quantas vezes nós ficamos tão preocupados e julgando o nosso próximo, nos tornamos amargos, infelizes, pois não sabemos ver aquilo que está na frente dos nossos olhos. O roubo, o furto, ou seja, o 7º mandamento, justamente começa quando nós começamos a olhar para o outro com julgamento, com condenação. Ele começa a ser descumprido justamente quando nós começamos a tratar o nosso próximo com indiferença, com pré-julgamentos. Quando eu uso de medida injusta para avaliar, chega a determinada pessoa, eu faço um preço, dependendo da pessoa, eu faço outro preço. Isso também é roubo. Quando passo a olhar apenas para o meu umbigo, para aquilo que me edifica, para aquilo que me proporciona finanças, eu também estou roubando. Quando eu busco apenas os meus benefícios, quando eu compro um produto por um determinado valor e eu o vendo pelo dobro daquilo que eu paguei, eu estou roubando. O ladrão que rouba o banco, ele não pensa no trauma que ele está causando nas pessoas que estão ali dentro, naquele momento. O ladrão entra em uma propriedade e não pensa em quanto a família trabalhou para lutar. O empregado que rouba o seu patrão não faz ideia de como o patrão se importava com ele para dar aquele emprego para ele. Trabalhar como empregado de forma desonesta, quando o patrão não está vendo, é roubar, é roubar. E assim o roubo segue, não apenas por bandidos ou por assaltantes, mas toda vez que nós abusamos com os preços, seja no supermercado, nas vendas do comércio, estamos roubando. Quando nós usamos produtos de má qualidade para fornecer um produto, seja um pão, seja uma comida, nós também estamos roubando o direito da pessoa de comer uma comida boa. Quando nós sonegamos impostos, estamos roubando. E eu acho tão interessante essa questão dos impostos, porque às vezes a gente diz, mas hoje em dia os impostos são um absurdo. Queridos, essa questão do imposto, ela já vem lá da época da Bíblia. Quando algumas pessoas chegaram até Jesus e perguntaram para ele, poxa Jesus, a gente deve ou não deve pagar imposto? Afinal de contas, esse imposto é um roubo, isso não deveria de ser desse jeito. Aí Jesus pede para os discípulos o seguinte, pega essa moeda. Que carinha é essa que aparece? Essa carinha é de César. E Jesus disse, então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, juros, impostos não são de hoje, mas faça aquilo que é correto. É justo? Talvez não seja justo, mas Deus te pede para não roubar com os impostos. Seja você ou seja aquele que recebe. Infelizmente, nós roubamos muito mais do que nós podemos imaginar. Roubamos quando nós vendemos um animal doente, um carro estragado. Sim, nós somos ladrões, nós roubamos e muitas vezes nem nos damos conta. Não somos como bandidos que assaltam bancos ou que roubam os bens das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é clara quando ela nos ensina acerca do que é o furto.
E o nosso Martim Lutero, em seu Catecismo Maior, ele coloca que tudo isso que nós fazemos, seja para o governo, seja para prejudicar o nosso próximo, quando a gente olha apenas para nós, isso se chama roubo. E os mandamentos são claros, queridos. Ah, Jaque, mas quantas vezes a gente já ouviu a palavra o mundo é dos espertos? E é assim que funciona hoje, cada um dando o seu jeitinho. Hoje as coisas são muito piores do que na época da Bíblia. Será? Será mesmo? Leia mais a Bíblia. Leia mais e você vai encontrar lá muita corrupção que já existia naquela época. Como, por exemplo, nós encontramos na história de Zaqueu. Já existia naquela época a ideia ou até situações de pessoas serem vendidas por causa de dinheiro, como a gente viu o próprio José e também o próprio Jesus, que foi vendido por algumas moedas. Nós vemos na palavra de Deus jovens se deixando levar pelo dinheiro e por causa de se levar a vida pensando só nos seus bens, acabam não conseguindo então obedecer os mandamentos e preferem viver uma vida longe dos planos da eternidade, porque os seus olhos estavam somente no dinheiro. Queridos, os mandamentos, eles são tão atuais, eles foram importantes para o passado, eles são importantes ainda hoje e serão também para o dia de amanhã. Ah, Jaque, mas aí a gente faz uma pergunta, por que os maus enriquecem e a gente que faz tudo direitinho nunca sobra nada? Eu pago minha contribuição em dia sem reclamar, eu dou a contribuição, eu oferto, eu dou o dízimo que a Bíblia nos pede para dar o dízimo, eu participo das atividades da igreja, eu levo a minha vida a sério, levo as coisas da fé muito a sério. E eu tenho assim tantas lutas, eu tenho tantas provas. E quando eu olho para o lado e vejo os maus, vejo os perversos, eles estão progredindo, eles estão crescendo e eles pintam, eles bordam em cima de nós, eles nos passam a perna e eles estão super bem. Eles sonegam impostos e estão super felizes. Eles fazem tudo errado e parece que estão sempre se dando bem. Cuidado, preste bem atenção. Não é exatamente assim que a Bíblia nos diz. A palavra de Deus do profeta Malaquias, antes do próprio Jesus, ele já nos deu um exemplo de qual é a diferença entre aquele que é o justo e aquele que é o perverso. Ele nos diz o seguinte, Malaquias capítulo 3, versículo 13 e 18. O Senhor diz, vocês falaram mal de mim e perguntaram, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Queridos, essas palavras de Malaquias foram escritas muito antes de Jesus, mais de 2000 anos atrás. Você percebeu algo atual? Não é o mesmo questionamento que eu e você muitas vezes temos? Por que os maus prosperam? Por que os maus estão se dando bem? Palavra do profeta Malaquias, tão atual, ele continua dizendo assim: então, os que temiam o Senhor falaram uns contra os outros, e Deus, ele escutou com atenção o que eles estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas
e as pessoas más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Queridos, você percebe que eu e você, nós estamos muito propensos a querer que as coisas aconteçam neste tempo, do nosso jeito e da nossa maneira. Mas não é a forma de Deus agir. A forma de Deus agir é naquele dia que eu preparei para vocês. É naquele dia que eu preparei para vocês é que vocês vão ver a diferença. O povo que recebeu essa palavra tão preciosa, por intermédio do profeta Malaquias, também estava murmurando. Estavam olhando para a vida dos maus, dos soberbos, dos que tinham parte com o inimigo e não com o Deus, e consideravam essas pessoas felizes. Às vezes a felicidade dos maus, dos perversos, está nítida em seus bens, em suas postagens nas redes sociais, em suas roupas, em seu status. E por isso muitas vezes nós, como cristãos, somos seduzidos e enganados por uma felicidade passageira. Assim como o Salmo 37 nos advertiu, cuidado, o cuidado do qual o 9º e o 10º mandamento nos trazem. O desejo de querer as coisas que são deste mundo podem nos levar para longe da eternidade. A felicidade deste mundo, deste século, pode nos cegar a ponto de não mais enxergar o que nós temos pela frente. Mas o que nós temos pela frente? A profecia de Malaquias, ela não acaba, ela vai adiante. Ela diz o seguinte: o Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados, como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando pelo curral. Vejam, queridos, para aqueles que se arrependerem e buscarem em Deus a esperança, seus nomes estarão escritos no livro de Deus. E não apenas terão os seus nomes escritos neste livro, como também poderão ver a justiça de Deus sendo concluída. Deus mostrando qual é a diferença, o quanto vale a pena ser fiel, obedecer os mandamentos. Naquele dia nós veremos. Ou seja, naquele dia nós seremos como bezerros, soltos da estrebaria. Essa linguagem figurada que Deus fazia questão de dizer era porque boa parte das pessoas daquele povo era agricultor, tinha animais em estrebaria, e usando essa linguagem o povo então entenderia o tamanho da felicidade que seria aquele dia. Creio que muitos de vocês também já viram como é um bezerro quando ele finalmente é solto do curral, quando ele finalmente é solto para o campo, para curtir o pasto. Ele sai saltitando, ele sai em pinotes, pulando, parece estar em uma alegria frenética. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, o dia que o Senhor tem preparado, será um dia do qual finalmente nós estaremos vivendo livres das amarras deste mundo mau, livres destes perversos, livres de toda ganância, de toda inveja, finalmente livres. É naquele dia, queridos, que nós vamos ver, que nós vamos entender qual a diferença entre obedecer ou não os mandamentos, entre servir ou não servir a Deus. Portanto, se as coisas não caminharem como você gostaria, do jeito que você sonhou, não fique apreensivo. Não compare a sua vida com a vida dos maus, porque a sua vida com Deus não tem comparação. Porque aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para nós,
vai muito mais além daquilo que você tem comparado a sua vida. O que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor. As coisas deste mundo ficarão para trás. Queridos, reflitam seriamente sobre isso. Que você procure viver a sua vida alegre na presença desse nosso Deus, na certeza de que dias ruins virão, mas Ele vai te dar forças para suportar. Se as lutas vierem, enfrente-as, não se desvie. Ele estará contigo segurando firme a tua mão e Ele vai te dizer: eu te ajudo, eu vou te sustentar. Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 a 13, ele diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos, vejam, Paulo escreve que ele precisou aprender a viver feliz. E ele aprendeu a se sentir alegre. E assim também nós somos desafiados a sermos livres para vivermos felizes. Talvez está na hora de nós aprendermos a encontrar, já agora, um pouco da felicidade que nos espera lá na eternidade. O bezerro, ele não faz ideia do que o esperava, quando finalmente ele está livre. Assim também nós muitas vezes não temos ideia do que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 2:9 diz: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Queridos, nosso desafio é olhar menos para as coisas ou para as circunstâncias da nossa vida, menos para a roupa do varal da vizinha e olhar para dentro da nossa vida, para aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro dos nossos corações. E Ele vai nos dar uma nova forma de viver e lidar com essa liberdade, livres dos preconceitos, livres dos julgamentos. Só assim nós vamos conseguir não roubar, não cobiçar, pois estaremos cientes de que Deus fará sua justiça no seu tempo. E o que nos espera não está neste mundo, mas está nas mãos do Criador de tudo e de todos. Assim eu creio, e assim eu desafio também a você a ser feliz. Viva feliz, seja alegre com aquilo que Deus te deu. Não compare a sua vida com a vida daqueles que roubam, daqueles que desobedecem o mandamento. Nós não podemos ser comparados com esse tipo de pessoa. Nós precisamos ser comparados com Cristo Jesus. Meus queridos, eu desejo que fortemente vocês possam ter entendido a importância de obedecermos os mandamentos, a importância de permanecermos fiéis em meio a um mundo mau. Eu creio, sim, fielmente, que Deus tem o tempo certo e determinado para todas as coisas. Não tenha inveja dos que praticam maldade. Tenha a alegria de ter a sua vida. Talvez você não tenha tudo o que sonhou, mas seja feliz com aquilo que Deus sonhou para você. Talvez os seus planos não aconteceram como você gostaria. Seja feliz porque é Deus que está conduzindo a sua história. Meu desejo é que você possa ter entendido o quão maravilhoso é obedecer os mandamentos e ser fiel a esse nosso Deus. Quero ainda ter uma palavra de oração aí com você. Você que assim como eu talvez também já cometeu os seus roubos, talvez também olhou para aquilo que o vizinho tem e teve cobiça, teve vontade de ter o mesmo.
Talvez essa maldade da inveja esteja em nosso coração. Por isso vamos pedir para que Deus nos liberte e nos torne livres para viver uma vida grata e feliz. Feche teus olhos, meus queridos. Eu gostaria que você pudesse falar com esse Deus. Fale com Deus assim como a palavra diz, se o seu coração está arrependido, se o seu coração está ferido, se o seu coração está necessitado, ser livre, porque você não está conseguindo ser livre. Fale com Ele. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado por esse tempo de reflexão que tivemos. Obrigado, Senhor, porque Tu deixaste lá muito tempo atrás os mandamentos. Mas muitas vezes é o que nós fazemos, nós deixamos o mandamento lá para trás, como algo do passado, algo que não tem nada a ver com os nossos dias de hoje. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos porque nós temos os mandamentos debaixo dos nossos olhos e nós não os obedecemos. Ou talvez, Senhor, nós nos comparamos com os perversos e com os maus. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas vezes em que com a nossa boca e com a nossa atitude, nós roubamos, nós mentimos, nós matamos. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas vezes em que nós não obedecemos os seus mandamentos. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas vezes em que nós somos filhos maus e desobedientes, que não cumprimos com as tuas ordens, e por isso somos infelizes e por isso sofremos. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos por nós esquecermos da importância de obedecer os teus mandamentos. Jesus é claro quando ele nos diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Que assim, Senhor, nós possamos voltar a viver uma vida livre, livre e feliz, seguindo e obedecendo os teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Esteja, Senhor, libertando esses corações, essas vidas, perdoando esses pecados, ó Senhor, cometidos por nós, por ignorância, por não sabermos que era errado, ó Senhor. Tenha misericórdia de nós e derrama, Senhor, sobre nós as chuvas de bênçãos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim nós finalizamos a nossa série Livres. Meu desejo, nosso desejo como pastores dessa paróquia é que você seja uma pessoa livre. Livre de tudo aquilo que tinha amarrado os seus sonhos, tinha amarrado os seus planos. Livres daquilo que tem aprisionado a sua família. Livre daquilo que tem aprisionado a sua vida, da inveja, da ganância. Vamos curtir essa liberdade que Deus deixou para nós. Que vocês possam ter aprendido e crescido nessa palavra, assim como nós aprendemos e crescemos. E assim nós desejamos a todos vocês que a bênção do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você, tenha misericórdia de você, o perdoe e lhes dê a verdadeira felicidade, que só em Cristo Jesus nós vamos encontrar. Amém. Um abençoado final de semana a todos e a todos nós.